Boa noite, meus irmãos. Que a benevolência do Pai, o amor do nosso Mestre, nosso Messias, esteja conosco nessa noite. Bom, meus irmãos, eu venho por meio desse vídeo trazer a mensagem a todos os irmãos e a todas as irmãs, suprimento, para que os irmãos e as irmãs e os demais continuem a buscar a cada dia mais e mais suprimento. A mulher samaritana da lei e a mulher samaritana da graça, da liberdade. Mulher significa igreja. Pode um corpo sustentar a cabeça? Ou a cabeça é que sustenta o corpo? Qual cabeça que vocês estão sendo sustentados, alimentados? João, capítulo 4, e versículo 1. Os fariseus ouviram falar no Mestre, no Messias, no único e verdadeiro pastor. Ele estava fazendo e batizando, ensinando, limpando, purificando mais discípulos do que João. Lembra que ele disse: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos falei. Embora não fosse o Mestre quem batizasse, mas os seus discípulos. Eles eram crianças ainda. Eles estavam aprendendo. Ainda eles não suportariam o que o Mestre tinha a dizer. Por isso que o Mestre disse a eles: vão as ovelhas perdidas da casa de Israel, enganadas, manipuladas, escravizadas pela cúpula sacerdotal. Quando o Mestre ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó, o pai Jacó, dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó, a fonte de Jacó, os ensinamentos de Jacó, a qual este transmitiu a seu filho José, e seu filho José repassou para diversas pessoas. O Messias, cansado da viagem, assentou-se à beira do poço, à beira da fonte dos ensinamentos de Jacó, do pai Jacó. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, tirar ensinamento, suprimento daquele poço do pai Jacó. Disse-lhe o Mestre, o cabeça: dê-me um pouco dessa água, dessa fonte, desses ensinamentos de Jacó.
pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Estavam preocupados com as coisas físicas, com donativos, com alimentos, e não com as coisas espirituais. Pois se tivesse preocupado, estaria próximo do Mestre. A mulher samaritana lhe perguntou, o corpo perguntou ao cabeça, o Mestre, como o Mestre, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Ela confundiu o Mestre como sendo judeu, pois ele era galileu. Naquela província existia muitos judeus, pois eles foram espalhados no tempo de Salomão, do seu reinado, e eles se ajuntaram com várias nações, com várias pessoas, línguas e povos. A mesma coisa hoje em dia. Muitas pessoas saem do sistema religioso e continuam do lado de Samaria. Continua defendendo o pai do judaísmo, Jacó, Israel, Moisés. Ele respondeu, o Mestre, se você conhecesse a dádiva do Pai, o presente, o resgate, e quem lhe está pedindo água, você teria pedido, e ele lhe teria dado a água viva. Ela não tinha água para dar para o Mestre, pois os seus ensinamentos eram do seu pai, Jacó. Não tinha água viva. Ela estava embriagada com os ensinamentos dos samaritanos. Disse-lhe a mulher, o corpo, o Mestre não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir água viva? Ela só compreendia as coisas físicas e não espirituais, pois estava embriagada, envenenada por diversos ensinamentos, diversas doutrinas. Acaso o Mestre é maior do que o nosso pai Jacó? Observou, meus irmãos? O Mestre é maior do que o nosso pai Jacó, Israel, que nos deu essa fonte, esses ensinamentos, do qual ele mesmo nos ensinou e bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Bom, meus irmãos, quando você observa gado, alguém está dando essa água ao gado. Respondeu o Mestre, quem beber dessa água terá sede outra vez, desses ensinamentos de Jacó, dos seus antepassados. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der
se tornará nele uma fonte de água para jorrar para a vida eterna. O corpo tornará o manancial de água viva. É como um carro sem óleo, sem gasolina. O motor fica seco e não pega. Da mesma maneira, é as pessoas que estão bebendo da água de Jacó, de Moisés, dos antepassados, do pastorzinho de esquina e do cão guloso. O líder que comanda o pastorzinho da esquina. A mulher lhe disse: Mestre, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar mais aqui para tirar. Pois já estou cansada, mestre, de subir os montes, votos, no inverno, no frio, na primavera, no calor. Já não aguento mais, mestre. Tanta promessa. Eu tenho sede. Ele disse: Vá, chama o seu marido e volte. Mas não era marido carnal, algo matrimonial, conjugal. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe o mestre: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Ela era casada com vários deuses, vários maridos, vários ensinamentos. Está lá escrito no livro de Crônicas. Mas se eu for ler agora, vai ficar muito extenso o vídeo. E dessa maneira, as pessoas têm preguiça de ouvir. Disse a mulher: Mestre, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, debaixo das árvores, nesses altares, fazendo votos e sacrifícios. Mas os judeus dizem que é em Jerusalém, no templo, é o lugar onde deve adorar. Da mesma maneira, os líderes religiosos dizem para as pessoas, para enganar e manipular. Respondeu o mestre e declarou: Creia em mim, mulher, corpo. Eu sou cabeça, que sustento juntas e medulas. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, e nem no templo, nas igrejas, nas sinagogas. Vocês, samaritanos, adoram o que não sabem e que não conhecem, e nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem do céu, não vem do judaísmo, dos judeus, vem do céu. Vamos conferir, meus irmãos. João, capítulo 6, e versículo 35. Eu sou o pão, o verdadeiro
ensinamento, azeite, a verdadeira candeia, a luz, a fonte da vida, que desceu do céu. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu lhes disse, vocês me viram a minha face, o meu rosto, mas ainda não creem. Observou, meus irmãos, que a salvação não vem dos judeus, da religião. Eles vos enganaram, manipularam, a fim de exercer autoridade, regalia, mordomia de vocês. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, na mente, em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Quer dizer, meus irmãos, existem 3 tipos de adoradores: os que adoram nos montes, nos templos, nas sinagogas, e os que adoram em espírito e em verdade. Qual desses vocês estão se encaixando? O Pai é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se há verdade, há mentira, e a mentira está dentro do sistema religioso. Ensinamentos de homens, ordenanças, dogmas, preceitos, sacrifícios. Disse a mulher: o corpo, o santuário, o verdadeiro santuário. Eu sei que o Messias ungido está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então ele disse e declarou abertamente: eu sou mulher que sustento você. Eu sou o Messias que falo contigo. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com a mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher, o corpo, voltou à cidade e disse as boas novas a todo o povo. Pois jorrou água viva do seu ventre, o manancial. O cabeça sustenta o corpo, e quem sustenta o corpo é o Espírito, é o Mestre, é o Messias. Qual cabeça vocês estão sendo sustentados? Pelo Mestre, o verdadeiro e único pastor? Ou Jacó, Abraão, Moisés e o líder religioso de esquina? Bom, meus irmãos, que essa mensagem fique nessa noite, que a benevolência do Pai e o amor do nosso Mestre esteja conosco.